Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Enquanto o demônio saiu, o mundo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para a voz de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Queridos, amados irmãos e irmãs, nos encontramos hoje nesta quinta-feira da Quaresma, onde somos convidados a continuar percorrendo este tempo quaresmal, este itinerário no qual a igreja nos convida, um itinerário de preparação, um itinerário de purificação. E logo na leitura que nós escutamos do profeta Jeremias, o profeta já nos adverte, assim como adverte também a comunidade de Israel, adverte também a nós hoje: cuidado para não nos levarmos deixar pelas nossas paixões. Amados, um coração que se coloca a partir de si, que se coloca no egocentrismo, que se coloca a partir dos seus pensamentos, das suas vontades, é um coração que se afasta de Deus. É um coração que não deixa interpelar-se pela palavra de Deus. Escutamos também o profeta Jeremias hoje, nos faz esse apelo para que a cada dia mais nós coloquemos a palavra de Deus como orientação, como meta, como itinerário da nossa vida. E a partir do momento que nós nos colocamos escutando a palavra de Deus, vivenciando aquilo que está escrito, nós estamos mantendo a fidelidade. É sempre importante relembrar que o profeta é aquele que é verdadeiramente o interlocutor de Deus para o povo. E quando não colocamos essa palavra de Deus no centro das nossas vidas, nós acabamos por perder também as nossas forças, perdemos a nossa capacidade de lutar contra o mal. E quando nós pensamos nessa capacidade que nós temos de lutar contra o mal, vencer o mal e triunfar sobre ele, nós já caímos nesse evangelho que nós escutamos hoje. Um bonito trecho do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 11, onde logo no início já nos dá uma dica importante, onde Lucas diz que o espírito mal, o demônio, era mudo. Amados, muitas vezes o mal age na nossa vida de forma silenciosa. Ele age na nossa vida, muitas vezes sem manifestar-se de forma aparente. Porém, nós temos que ter, mais uma vez, o nosso coração aberto, se afastando das paixões próprias, para identificar a presença do que não é de Deus na nossa vida. E a partir do momento que Jesus se coloca como aquele que expulsa os demônios, como escutamos hoje nesse evangelho, nós percebemos um embate entre Jesus e até então os mestres da lei e os fariseus. Nada mais é, amados, do que eles queriam colocar em xeque, queriam colocar em risco a autoridade de Jesus, queriam colocar em risco a credibilidade de Jesus.
Na nossa vida também nós podemos correr esse risco, aonde nos deixamos levar pelos nossos pensamentos e colocamos os projetos de Deus num segundo ponto. Esse trecho que nós escutamos hoje nos é narrado logo após Jesus anunciar a oração do Pai Nosso. Curioso que Jesus ensina os discípulos, ensina os seus seguidores a rezar. E mesmo assim, a partir disso, a partir da manifestação de Jesus expulsando esse espírito mal, eles ainda não acreditam. Amados, muitas vezes nós também, seguidores, podemos cair nessa falta de credibilidade que nós somos convidados a ter sempre em Jesus. Escutamos hoje no Evangelho que a partir do momento que nós temos fé de que Jesus, de fato, é aquele que orienta, é aquele que conduz, é aquele que toca a cada um de nós com esse dedo de Deus, e a partir disso nós temos a nossa vida mudada. A partir disso nós temos a nossa história mudada. Aqui podemos perceber dois grupos no Evangelho. No primeiro grupo, aqueles que ficam admirados com Jesus e com a manifestação de Deus no mundo, com as bem-aventuranças, com as maravilhas, com os milagres, acreditando de fato que o dedo de Deus está com Jesus, que o dedo de Deus atua em Jesus e que Jesus, de certa forma, orienta o dedo e a mão de Deus para nos conduzir para o caminho para o Pai. Porém, do outro lado, podemos perceber um grupo até então pequeno que chama Jesus de mentiroso. E sabemos muito bem, durante este tempo quaresmal, quem é o pai da mentira, quem é o pai da discórdia. Um reino dividido não pode subsistir sobre si mesmo. Sabemos quem é o pai da divisão. Amados, que hoje e sempre nós possamos fazer essa escolha, possamos fazer verdadeiramente essa adesão por aquele que é contra a mentira, por aquele que é contra a divisão. Jesus, mesmo após a palavra se tornar carne, mesmo após a encarnação do Filho de Deus, ainda falta para os discípulos, ainda falta para os seguidores de Jesus a fé. Peçamos hoje, diante da mesa da palavra, diante da mesa da Eucaristia: Senhor, que a vossa mão possa conduzir a minha vida, que o teu dedo possa orientar a minha vida no caminho rumo ao Pai. Conforta-nos saber que Jesus é sim mais forte do que a linguagem do mundo, que Jesus é sim mais forte do que os valores que nos conduzem para um reino dividido, ainda que o mundo ofereça tentações, ainda que o mundo ofereça dificuldades, ainda que o mundo nos faz esse apelo para vivermos longe de Deus, Jesus nos quer perto deles. Como homens, somos criaturas frágeis, somos criaturas débeis, somos criaturas suscetíveis ao pecado, mas confiando na misericórdia de Deus, assim como nós escutamos na oração coleta: Senhor, ajuda-nos a nos preparar para este grande tempo que se aproxima, este tempo pascal. Cristo, na sua misericórdia, no seu amor, chama a cada um de nós, inclusive aqueles que muitas vezes se representam indiferentes, aqueles que muitas vezes podem até odiar, e aqueles que ainda não o conhecem. Senhor, que por meio de nós, por meio da nossa pregação, por meio da nossa vida, por meio do meu testemunho, na minha casa, na minha vida, na minha comunidade, eu possa levar muitos e muitos ao encontro de Jesus, e que muitos e muitos sejam verdadeiramente tocados, conduzidos e orientados pela mão de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.